John Textor que está causando todo esse mal mesmo? Será que a culpa é toda dele? Será que essa draga que a gente está passando é porque ele é um cara irresponsável, porque ele é isso e aquilo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e agora. Tiago, Maria, João e Mané, Newton, Valdir, Rafael e Manuel, Ana, Sandra, Sofia e Diogo, somos todos Botafogo! Fala galera alvinegra, tudo bem? Você está no canal Thiago Félix Botafogo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe seu like e vamos falar sobre esse assunto que é polêmico. Eu não tô aqui pra proteger John Textor, mas também não tô nessa histeria coletiva de querer expulsar o cara. A minha pergunta é outra. Como foi que a gente chegou até esse ponto? Por que a crise? Porque todo mundo tá vendo esse transfer ban. Mas qual foi a raiz dessa confusão toda? Quando o Textor comprou o Botafogo, ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ele bancou uma estrutura profissional de alto nível. Investiu, contratou, montou um time competitivo. Trouxe técnicos que jamais antes pensaríamos em ter. Trouxe treinador como o Luiz Castro, Arthur Jorge, até o Bruno Lage. Aquele Bruno Lage que todo mundo não gostou. Técnico top da Europa, com mercado na Europa. Montou uma baita estrutura no Botafogo. E o resultado tá aí. 2 anos depois da criação da SAF, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. 3 vagas seguidas para Libertadores. Esse salto não foi à toa. Ele sonhou grande e apostou alto. Aí que tá o problema. O valor da aposta foi alto. E para viabilizar esse projeto de holding global, esse ecossistema que é alimentado pelos próprios clubes, que os clubes se retroalimentam, ele comprou o Lyon na França. E aí que tá a origem do mal. A origem do problema não foi financeira, a origem foi política. Textor, acostumado com o estilo manda quem tem dinheiro, achou que na França funcionava assim, porque aqui no Brasil funcionou. Ele chegou metendo pé na porta, bateu lá na porta da CBF, bateu lá na porta do Congresso Nacional em Brasília. Mas lá na França não é assim que funciona. Lá existe um sistema de poder consolidado, liderado por interesses ligados ao PSG e ao Qatar, onde Textor entrou como um corpo estranho. Ele foi sabotado. Só isso. Bateram de frente com ele. Textor não percebeu que no futebol europeu, dinheiro não compra jogador, mas compra bastidor. Esse foi o pecado original. Talvez ele tivesse comprado o Everton, ou um clube médio da Alemanha, ou até da Championship inglesa, segunda divisão. A história poderia ser outra, mas ele quis apostar alto. Ele quis jogar xadrez com uma galera que já nasceu com as peças marcadas. Para comprar o Lyon, Textor pegou um empréstimo de 300 milhões com a Ares, quase R$1 bilhão, usando ações de clubes da Eagle como garantia, incluindo o nosso Botafogo. Só que na França, ele perdeu o controle, veio a rasteira política e a grana começou a sumir. O Lyon afundou e o efeito dominó chegou no Brasil. Ele foi retirado do controle do Lyon. Quiseram até tirar ele da própria empresa e quiseram tirar o próprio Botafogo dele. O transfer ban por causa do Almada, notícias de atraso do Montoro, Segovinha já tinha dado problema antes com o transfer ban e outras reclamações de atraso de pagamento de outros jogadores, como o de Vitinho, por exemplo. O orçamento desse ano já nasceu com corte de folha. E nós, torcedores, com razão, estamos desconfiados. Mas agora eu te pergunto, se Textor não tivesse feito essa loucura de comprar o Lyon, o Almada viria pro Botafogo? Seja sincero, é claro que não. O Luiz Henrique aceitaria vir pro Botafogo? Teríamos grana para trazer esses jogadores? É claro que não. Se ele tivesse sido mais responsável, entre aspas, será que teríamos vivido 2024 como vivemos? Foi a irresponsabilidade dele que nos deu o ano mais mágico da história. E hoje ele tá tentando apagar o incêndio com gasolina e com declarações desconexas, totalmente fora da realidade, dizendo que tá tudo bem, mas na verdade não passa de um silêncio velado. O fato é que por causa de um problema político lá atrás com o Lyon, o John Textor levou uma rasteira, tanto lá na França, que se desencadeou para dentro da Eagle, que também tentaram tirar ele do poder dentro da Eagle, e que também tentaram tirar o Botafogo dele. E agora ele está se virando nos 30 para poder estancar toda essa sangria. Irresponsabilidade ou não, você precisa entender que ele não vai admitir isso, ele não vai dizer para o mundo inteiro que ele cometeu um erro político por falta de tato político, que desencadeou uma sabotagem empresarial, que quase tiraram o Botafogo dele e fez com que ele tivesse que desenrolar com a Ares, para a Ares dar mais um ano para ele poder pagar o dinheiro que ele pegou de empréstimo para comprar o Lyon, que ele se meteu nessa zona toda.
e que ele teve ainda que vendeu o Crystal Palace. Ele não vai falar isso. Por que ele não vai falar isso para você, torcedor? Porque se ele falar, ele vai demonstrar para o mercado que ele fez uma besteira. Mas essa besteira foi um erro talvez não muito calculado. Talvez não calculado. E vai ser pior ainda se ele admitir que ele fez tudo isso. Porque se ele admitir esse erro, não virão mais investidores. Qualquer chance de nos tirar dessa bagunça cai por terra. Agora, o torcedor tem que ter a cabeça de entender onde que ele se meteu para não ficar viajando na maionese. E entender de fato os atores e a cena. Quem são os protagonistas, quem são o herói e quem é o vilão. John Textor não é o vilão. Ele pecou sim, errou sim, mas por excesso. Ou era melhor a gente esquecer o ano de 2024 e crescer de forma sustentável e talvez ganhar uma dobradinha, quem sabe daqui a 10 anos. Mas ele acaba quebrando a confiança do torcedor. Mas você e eu sabemos, John Textor virou refém do próprio estilo. E agora só há um caminho. Ou ele encontra uma saída inteligente e nos mantém no topo, ou o império que ele montou desaba por onde tudo começou, que foi um erro de leitura política. John Textor não é o vilão, é um herói mal compreendido.